Olá, Santa Cruz, cidade querida, cidade amada por Deus. Paz seja com cada um de vocês, cada um que tirou um tempinho, essa uma horinha, para nós estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus inunda o seu coração com a paz que só vem somente dele, não é a paz que o mundo dá. Lembrando que você que nos escuta, que é nosso ouvinte assíduo do nosso programa, hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 5. Então já vá abrindo sua Bíblia, abrindo o seu coração, seus olhos, a sua mente, o seu ouvido, para escutar a mensagem que Deus quer falar para você hoje em Efésios capítulo 5, tá? Não esqueça, Jesus no seu coração, a Bíblia na mão, porque a partir de agora você está no programa que é totalmente espiritual e que traz muito benefício para a sua vida emocional, física, espiritual. De todas as formas, nós estamos aqui para lhe ajudar e lhe apoiar. Então sejam bem-vindos ao programa A Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Olá, Evandro, quero também dar as boas-vindas para você. Como você tem passado? Como é que foi sua semana? Tudo bem? Olá, Lela, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor a cada um de nossos irmãos. Feliz porque mais uma semana abençoada, protegida, guiado por Deus. E estamos aqui hoje para estudar a palavra de Cristo, porque são muitos ensinamentos. Vamos estudar a respeito sobre a vida em comunidade, os deveres conjugais. A Bíblia fala sobre isso. Então precisamos estar atentos a todos esses conselhos da Bíblia. Quero agradecer a você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, ouvindo o seu rádio. Que Deus abençoe. Estamos orando por cada um de vocês. Lembrando que é muito importante você fazer uma visita lá no nosso canal do YouTube, não é isso, Leila? Exatamente. Então vai lá no canal do YouTube, digita Novo Tempo Santa Cruz, que lá tem o nosso canal direitinho, tem todos os programas anteriores, caso você tenha perdido algum. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve. Ativa o sininho de notificação para você ficar recebendo sempre um novo programa. Inclusive, fale conosco. Lá na descrição do canal do YouTube tem também os nossos contatos, os nossos números. Então você liga pra gente, manda sua mensagem pelo WhatsApp, faz o seu pedido de música, seu pedido de oração, a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir aqui no programa. Que respostas você gostaria de ter em relação à Bíblia. Então fale conosco que nós estamos aqui para te ouvir também. E falando em ouvir, chegou a hora de nós ouvirmos aquela mensagem musical especial que fale ao nosso coração. Então eu convido você agora à ação. Nós vamos ouvir a música de Melissa Barcelos, Deixo Tudo para Trás. Então não sai da nossa sintonia, fica por aí que a gente volta já. Decidi viver pra te servir, meu rei. Onde quiseres eu irei, o que pedires eu farei. Torna-me um servo exemplar, sempre atento ao teu mandar. Que eu obedeça por amor
Esta é a voz da profecia. Conta-se que certa vez, no leilão de se vender mercadorias de grande valor, foi apresentado um belo cobertor de lã. Sendo de finíssimo acabamento, atraía a atenção de todos. Então o leiloeiro perguntou: "Quanto dão por este belo cobertor?" Um homem levantou a placa de lance oferecendo $1.000. Alguns bancos atrás, uma mulher ergue a placa oferecendo 2.000. Tornou o homem e fez o lance de 4.000. A mulher, não satisfeita, ofereceu 6. Estava estabelecida a competição. Depois de muitas ofertas entre os dois, a oferta chegou ao incrível valor de $12.000, o que agradou muito o leiloeiro, já que aquele foi um lance bastante alto para aquele cobertor. Assim o martelo foi batido sobre a mesa, ao mesmo tempo em que dizia o leiloeiro: "Vendido para o senhor Antônio Silva de Prado por 12.000. No mesmo instante, a mulher gritou lá de trás: "Não pode ser! Esse é o meu marido!" De fato, os dois que estavam duelando pelo cobertor eram marido e mulher, que, sem prestar atenção, pagaram caro por entrar em rivalidade. Esta história nos lembra dos prejuízos de um casamento desunido e que vive em guerra. Preocupado com esta questão, no 5º capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu um conselho muito importante. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Biblicamente, o casamento é uma cola sagrada que deveria unir dois corpos em um só. Desta forma, ferir o cônjuge é ferir a si mesmo. Não se pode magoar o outro sem sofrer as consequências. Por isso que a união é o ingrediente essencial de um casamento. Para ilustrarmos isso, basta pensar que quando alguém está tricotando, usa-se 2 agulhas, não é verdade? Uma na mão direita e outra na esquerda. E à medida que se vai tricotando, os 2 fios, o direito e o esquerdo, se unem a fim de formar o tecido, a malha propriamente dita. Assim é o homem e uma mulher no casamento. Apesar de serem diferentes, quando se unem um ao outro através do casamento, suas histórias se entrelaçam para gerar uma nova história. Muito bem, já estamos de volta aí com o nosso programa, onde você ouviu a música Melissa Barcelos, Onde Deixo Tudo para Trás, e também você ouviu o Reavivados por Sua Palavra, ou seja, um breve resumo do que nós vamos falar hoje. E também você ouviu aí um cachorrinho de fundo, não é? Que a gente viu aqui um cachorrinho passando por perto e acho que ficou bravo, mas não tem problema. O mais importante é que nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Até porque também os cachorrinhos são criaturas divinas, não é, Evandro? Com certeza. Vamos lá, antes de nós entrarmos na leitura, convido você então a falar com Deus, vamos orar. Pai Santo, Pai amado que estás no céu, agradecemos por mais essa semana, por mais esse dia, agradecemos por essa oportunidade. Obrigada porque neste momento a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, está aberta diante de nós. Então que o Teu Santo Espírito também abra a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. E que tudo que nós ouvirmos e aprendermos, coloquemos em prática na nossa vida. Abençoe mais uma vez a cidade de Santa Cruz e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Que de alguma forma essas pessoas sejam tocadas, sejam inspiradas pelo poder do Espírito Santo e tenham uma vida renovada com Jesus. Por favor, Senhor, faça companhia a nós nesse momento, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meus queridos, Efésios capítulo 5. Mas antes a gente só relembrar o que nós estudamos no capítulo passado, Efésios 4, onde Paulo fala da unidade da fé dos irmãos, onde ele mostra também que o ministério e o serviço dos santos também, cada um deve ser capacitado para a glorificação de Deus, que é o corpo, aliás, que é a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a igreja, e que também os irmãos devem procurar a santidade cristã, que é bem o contrário da dissolução, ou seja, da imoralidade que vemos hoje em dia. Então,
Paulo dá esses conselhos para os irmãos de Efésios e dá para nós hoje também. Além dele exortar cada um a buscar a santidade, a buscar ser mais puros de coração e de comportamento, tá bem? Hoje no capítulo 5 nós vamos falar sobre o fruto da luz e o fruto e as obras das trevas e vamos também falar sobre o lar cristão, o dever do marido e da mulher, como a gente ouviu aí no Reavivados por Sua Palavra. Então convido você a partir de agora a fazermos a leitura. Versículo 1 até o versículo 2, nós vamos fazer uma breve abertura, tá bem? Então vamos ler juntos? Versículo 1 e 2, que diz: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo começa sempre, às vezes, as suas cartas, ou encerra com essa palavra portanto. Então, é como se ele dissesse assim, olha, conclusão. Então, é isso que ele está dizendo. Nos primeiros versos, ele já está dizendo para nós sermos imitadores de Cristo. Aliás, imitadores de Deus. E sejamos filhos amados. Tá? Que a gente viva, mais uma vez, como ele deu esse panorama no capítulo passado, esse viver em Cristo, viver em amor, como Cristo também nos amou e se entregou. Enfim, então só para essa abertura aqui desses 2 versículos, Paulo está chamando para mim e para você sermos imitadores de Deus. Primeiramente também, Paulo começa com a palavra portanto. Então significa dizer que ele está justamente continuando todos os conselhos do capítulo 4. E olha que se você pegar o nosso programa anterior, que está lá no nosso canal, Novo Tempo Santa Cruz, você vai ter lá e vai ver na Bíblia também, óbvio, muitos conselhos que Paulo dá aqui e agora Paulo está continuando também. E quando Paulo fala, sejam imitadores de Deus, não tem como eu imitar Deus, que ele é santo, puro e eu sou pecador. Mas nesse sentido de imitador, Paulo está dizendo no seu comportamento. Ou seja comportado diante de Deus, perante Deus. Aí como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou. Olha só, o cristão ele deve amar o próximo, como Cristo se entregou. E ele fala de novo, como, uma comparação, oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando Paulo fala que oferta de sacrifício de aroma, ele está dizendo o seguinte, que é um sacrifício aceito por Deus. Então Deus, Jesus Cristo, se entregou na cruz por nós e Deus aceitou o seu sacrifício e validou, Tanto que ele é nosso Cordeiro Pascal, Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Então, primeiramente, iniciando, precisamos imitar a Cristo no nosso comportamento, certo? Precisamos ser cristãos comportados, pessoas comportadas. E o sacrifício de Cristo foi um sacrifício aceito, certo? Válido, que tira o nosso pecado, que nos limpa e nos purifica. Isso, ou seja, nós devemos ter os traços de caráter que Deus tem e que Cristo tem, tá bem? Nós vamos ler agora do versículo 3 até o versículo 14, onde Paulo fala quais são o fruto da luz e quais são as obras das trevas, porque já que ele fala e ele convida nós a sermos imitadores de Deus, claro que os imitadores de Deus produzem frutos da luz, mas aqueles que não, obras das trevas. Vamos ler juntos? Versículo 3 até o 14, que diz assim: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Muito bom esses conselhos. Então, assim, Paulo sempre vem aconselhando, instruindo e falando em suas cartas, não só a Efésios, como todas as outras, o comportamento do cristão. E ele enfatiza muito essa questão da imoralidade sexual, que claro que naquela época já existia muito e hoje também. Então, o que a gente traz, a lição que Deus nos traz para nós através do capítulo de hoje, ele já começa dizendo que entre nós, ou seja, entre o povo de Deus, não haja nenhum tipo de imoralidade sexual, nem cobiça, né? Ele disse: isso aí não convém. Esse tipo de comportamento não é para os cristãos. Então, essa imoralidade sexual é sexo fora do casamento, é sexo com pessoa que já é casada, né? Você que só namora, não deve ter relação sexual com seu namorado ou com sua namorada, sexo só após o casamento. Pode ser também a questão do sexo entre homem e homem, mulher e mulher, entre várias pessoas, essas orgias que a gente vê hoje, né? Então você pode pensar, é preconceito. Gente, é conselho divino. Então nós não estamos aqui para condenar ou julgar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar, através da palavra de Deus e dos conselhos divinos, como é o comportamento do cristão em relação à sexualidade, em relação à mentira, à idolatria, tudo isso que perverte o coração do ser humano e que também acaba destruindo o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser luz e não fazer obras das trevas. É interessante que esses conselhos que Paulo dá sobre imoralidade sexual, é importante notar que tudo isso destrói o ser humano, corrompe a igreja, pode destruir a igreja de Deus, mas saiba que quando há essas impurezas sexuais no meio da igreja, não só destrói as pessoas, mas também mancha o nome de Cristo. Por isso que muitas pessoas não acreditam no dízimo, em determinadas doutrinas bíblicas ou da igreja, porque muitas pessoas corromperam, deturparam a pureza da igreja, a pureza de Cristo, a pureza de Deus. E por isso que muitas pessoas olham tortos, né, para todo o sistema religioso de igrejas e tudo mais. Tanto é que no verso 4, né, é bem específico: não haja obscenidade, nada de obsceno, nem conversas tolas. Quando Paulo fala que sem conversas tolas, ele está falando de conversas sujas. Aquelas conversas que tem cheio de palavrão, cheio de palavras sujas, frívolas e tudo mais, não pode. Esse gracejos imorais, né, aquelas cantadas que um jovem dá na outra jovem e tudo mais, de uma forma imoral. O jovem pode chegar na outra menina e conversar de uma forma santa, de uma forma tranquila, se namorarem e tudo mais, mas sem negócio de obscenidade, sem coisa imoral, sem nada sexual, um papo tranquilo, saudável, né? Porque essas coisas são inconvenientes. Mas tudo que tem que ter na graça, de acordo com o verso 4, é ações de graça.
ou seja, coisas boas. E é interessante que daqui até o verso 14, parece que cada verso que Paulo fala é um intuito de nos levar para Cristo, de nos purificar, conselhos. Então, irmão, se você tiver algum tempo, volta no capítulo 4, leia o capítulo 5 na sua casa, porque os capítulos 4 e 5 têm milhões e milhares de conselhos, de aprendizado que você pode tirar e aplicar na sua vida. Pois é, e até me lembrou, Evandro, que, por exemplo, quando um jovem casal está só namorando, e esse jovem casal é cristão, é da igreja, e deve evitar certos tipos de conversas assim, morais, né, sexual e tudo, porque desperta. A gente também não deve confiar tanto em nós mesmos, né? Então, assim, deve-se falar, sim, mas a ponto de que não estejam sozinhos, essas coisas. E outra coisa também que a gente vê muito hoje, que a indústria pornográfica tem crescido bastante, inclusive entre os jovens, entre adolescentes e muitas vezes até também pessoas casadas. Então é isso que Paulo está aconselhando para mim e para você. Então o assunto é sério, né, gente? Porque o diabo está aí para desmoralizar, para derrubar a sua moral, te afastar de Cristo. E esses tipos de comportamentos, é claro que afasta. Então qual é a chave de tudo? É buscar Cristo. É sempre você buscar a verdade. Como ele disse, ó, antes nós estávamos sim, nós estávamos nas trevas. Qual pessoa nunca ouviu a dizer, aquele crente tem um passado sujo? Muitos nós temos mesmo. Mas o fato é que você saiu desse passado sujo para ir agora para a luz, para ir até Jesus. Então seus pecados são perdoados. Mas agora você que teve pecado perdoado, é batizado, é da igreja, é cristão, agora então você deve desenvolver esse caráter, que é o caráter de Cristo. E como você consegue? Comunhão com Deus, tá? Sempre comunhão com Deus, tá? Porque é isso que nós precisamos. Tudo que nós precisamos hoje em dia é estarmos sempre na presença de Deus. Por isso que ele tanto apela e diz, desperta, se você está dormindo, se levante, para você não ser somente aquela pessoa que está na igreja, só por estar ali, só o corpo, mas você, a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, tudo voltado para Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco, né, Evandro, nos dá aquela sensação de vergonha. Quando você pratica algo que ofendeu a Deus, e quando se fala da imoralidade sexual também, porque é um caminho, muitas vezes até se envolta, digamos assim, emocional. Por exemplo, você que é uma pessoa cristã, que cresceu na igreja, mas aí se envolve com alguém, aí teve relação sexual sabendo que é errado porque você não é casado. E aí aquela marca vai ficar na sua cabeça. Por mais que, claro, não se preocupe, Cristo perdoa. Mas é uma coisa que não volta mais atrás. Se você, como as pessoas dizem, perdeu a virgindade, não tem como voltar mais atrás essa questão. Mas Deus perdoa, Jesus perdoa, e você pode ser virgem de novo em relação à espiritualidade. Mas o seu corpo, de qualquer forma, sofreu um tipo de coisa que não deveria ter feito. Então, gente, a gente tem que analisar bem. Tomar as nossas atitudes baseadas sempre na vontade de Deus, porque é o melhor caminho, tá? E Paulo fala aqui no verso 8 e verso 9 a respeito sobre trevas, né? Que nós não devemos andar nas trevas, mas andar na luz. E no verso 9 é muito interessante que a gente tem que ter o fruto da luz. Se você pegar muito bem aqui Gálatas capítulo 5, né? Você vai ver muito os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, onde tem os frutos da verdade, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ora, como seria bom se toda a humanidade, se todas as pessoas do mundo praticassem e tivesse bondade, justiça e verdade. O mundo seria um mundo melhor, mais tranquilo, mas não, porque as pessoas estão andando em trevas, querem estar nas trevas no sentido de não buscar a luz espiritual, de não buscar Cristo, que é a luz, e trevas, né, as coisas mundanas e ruins. E é por isso que ele disse a gente ser participante do corpo de Cristo. Então, eu e você, sendo representantes de Cristo, então as pessoas têm que ver nós, Cristo. Eu li uma frase uma vez do
Rodrigo Silva, né, do professor Rodrigo Silva, que ele disse, né, que eu e você devemos ser a razão pelo qual as pessoas acreditam que Deus é bom. Eu e você devemos ser os testemunhos vivos nessa terra de que Deus é um Deus de caráter, é um Deus de moral, um Deus de ordem, um Deus que preserva, sim, os seus filhos, mas que nós tomemos a nossa atitude, que é a decisão de se voltar para Cristo, se voltar para Deus e fazer os frutos da luz e não as obras das trevas, porque nas trevas a gente já esteve, nas trevas da dúvida, por exemplo, nas trevas da bebedeira, do fumo, das drogas, da imoralidade sexual. Até porque Paulo deixa bem claro que esses tipos de comportamento, esses tipos de pessoas não podem entrar no reino de Deus, tá? Não pode de jeito nenhum. Então, por isso que ele convida a mim e a você a despertarmos, a acordarmos e tomarmos uma posição ao lado de Cristo, porque logo, logo ele volta, logo, logo ele vem, e que nós estejamos então aprovados e não reprovados diante de Deus. Amém? Espero que tenha ficado bem claro esse assunto, tá? Que não é de hoje que a gente vem falando sobre o comportamento cristão, as suas atitudes para consigo mesmo, para com Deus e para com a sociedade. Vamos dar continuidade? Versículo 15 até o versículo 20, tá bom? Vamos ver mais ainda os conselhos de Paulo. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mais uma vez, Paulo diz a palavra portanto. Então é como ele está dando ênfase. Disse, gente, entenda, é isso que eu estou dizendo. Sejam prudentemente. Aqui outras versões falam insensato, mas você deve ter uma atitude prudente. O que é ter prudência? É você ter discrição, é você andar a pessoa correta, é você fazer as coisas de maneira honesta. Então ele está dizendo, ande de maneira reta, de maneira correta, não como nécios, né? Esses nécios é como insensato, né? O contrário da sensatez. Mas ele diz, sejam sábios, tenham sabedoria. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, você vive cada dia, mas viva da maneira melhor possível, em comportamento, em honestidade. Você sai para a rua, você vai pagar uma conta, você vai receber, você vai encontrar pessoas, né? Então, assim, ande de maneira honesta. Aqui, mais uma vez, também ele diz que por essa razão que a gente não se torne insensato, mas que a gente procure compreender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, obviamente, é que eu e você tenhamos sensatez, tenhamos bom senso, sejamos prudentes, sejamos discretos, sejamos pessoas honradas por onde nós andarmos, tá bom? Então, como ele disse também no versículo 18, que a gente não se embriague com vinho no qual há dissolução, mesmo que libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Enfim, cada vez que a gente vai lendo essas cartas, né, Evandro, e a própria Bíblia por completo vem mostrando um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso e também, de certa forma, entre aspas, preocupado com o comportamento e como que é o dia a dia dos seus filhos. É como um pai e uma mãe que também se preocupa com seus filhos no dia a dia. Leva o filho para a escola, por exemplo, seu filho adolescente, 13, 14 anos.
E é claro que ele se preocupa, claro que a mãe se preocupa, né? Que influências que ela vai ter, como que vai ser ao sair da rua, qual é o tipo de amizade, né? Os tipos de decisões que vai tomar. Então aqui prova, gente, que Deus tem uma preocupação, tem um amor muito grande por nós. E Ele só está pedindo para mim e para você, para sermos realmente pessoas semelhantes a Ele. Que sejamos pessoas que têm de fato obras da luz. Uma coisa que eu estava vendo aqui, não é só na carta aqui de Efésios, mas é praticamente em todas as cartas que Paulo escreveu e também na Bíblia. Você pode pegar palavras que têm muito paralelismo. Você pega aqui o verso 15, por exemplo, né? Você vê, insensato, que não é sábio, mas procura sábio, né? É como se eu dissesse, não lave a mão com fogo, mas lave com água, sabe? Fogo, água. Essa justaposição, essa contrariedade, é muito interessante isso. E tem muitos outros versos aqui, como por exemplo, o capítulo 4, verso 2, suportando, né? E paciente. Então você tem essas palavras que correspondem uma à outra, assim. Para no sentido de que seja mais fácil decorar, né? E o interessante é que aparece de novo, né, a palavra insensato no verso 17, para a gente procure compreender a vontade do Senhor, isso é muito importante. Mas o que me deixou muito direto aqui para falar para vocês, irmãos, é o verso 18, né? Não se embriaguem com vinho. Então, para você que gosta de beber sua cachaçinha, sua cervejazinha, né? O que a Bíblia fala? Não pode beber bebida alcoólica, né? Então, você que está me ouvindo, que gosta de beber, não é certo beber, a Bíblia não aprova, mas claro, é muito mais do que isso, pode ser questões psicológicas, vícios e tudo mais, é outro conceito, certo? Mas a Bíblia fala que não é bom beber. Por que não é bom beber? Porque isso leva à libertinagem, ou seja, a você fazer coisas erradas, a pensar de maneira errada, porque você é agido mais pela bebida. E Paulo ele completa aqui dizendo, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então quando eu me encho de cachaça, eu estou sendo controlado pela cachaça. Agora quando eu me encho pelo Espírito Santo, eu estou me enchendo pelo Espírito Santo. Então não enche o copo de bebida alcoólica, mas enche o seu corpo de Espírito Santo. Isso é muito importante. E o verso 19, Paulo aqui, ele fala a respeito sobre salmos, hino, cânticos, louvor, né? E aqui também eu falo para você que gosta de louvar, você está varrendo a sua casa, está fazendo as suas atividades diárias, coloca um louvor, coloca alguma música de Deus que te leve mais para perto de Cristo. A gente coloca aqui os louvores também na rádio para que você escute, para que você busque mais a Cristo. Se eu não me engano, é uma frase de Aristóteles ou é Sócrates, eu não me lembro bem, mas parafraseando, ele diz o seguinte: você conhece a sociedade pelas músicas que eles vivem. Escutem, no caso, né? Então pega as músicas que o país do Brasil escuta, né? Ouve, e compara com como ele é governado. As pessoas são governadas através da música, porque a música ela tem um poder muito grande. A gente viveu isso agora, né? No carnaval. Isso, né? Você pode carnaval ver. E a gente vê que ali o tipo de música, a batida e tudo isso induz também a imoralidade sexual. As pessoas tudo seminua, né? E fora também que às vezes aquelas festas de rua com muito samba, muito carnaval, aí vem pessoas que se metem em brigas nas bebedeiras, onde sofrem assaltos, né? Então assim, isso é muito perigoso, porque a música sim induz. E aí quando tem a música, tem a bebida, tem um monte de coisa errada, é claro, gente, que vai dar errado. Então Deus está nos aconselhando isso. Inclusive também a Bíblia fala que nós não devemos amar as coisas que há no mundo, porque essas coisas que há no mundo são coisas inimigas de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você para não se envolver com coisas do mundo. Aí você pode dizer assim, mas é tão difícil, a pessoa já está viciada. De fato, existe sim os vícios em pornografia, imoralidade sexual. Tem gente que tem compulsão sexual. E existe muitos os vícios do cigarro, da bebida alcoólica. Mas, gente, não é impossível. Quando o ser humano decide
quando ele quer de fato e luta, ele consegue. Sozinho? Não, mas com ajuda de profissional e principalmente com a ajuda de Deus. Mas tem que se lutar, gente. Não é do dia para a noite que você vai sair de um vício. É lutando dia após dia. É sempre ali estar na presença de Deus e buscando sim a ajuda de profissional. Por exemplo, para quem for viciado em pornografia, aquela coisa toda, tem psicologia para isso. Quem é viciado em bebida, tem os alcoólicos anônimos, que também trabalham com a terapia. Então, existe solução? Sim. Só basta o ser humano dizer assim, eu vou dar o meu primeiro passo, e o primeiro passo é decidir, eu quero sair dessa vida, e com a ajuda de Deus consegue. E o próprio verso aqui, né, ele explica como a gente pode ser liberto de tudo isso. Porque no verso 19, Paulo pede para que a gente cante hinos e adoração ao Senhor. Mas uma pessoa que tem esses tipos de vícios ali que você mencionou, pode escutar um hino que vai ajudar, é terapia também, né? Então, à medida que no verso 20, que você dá graça ao Senhor constantemente por todas essas coisas, você está também buscando ajuda, também você está buscando uma terapia, e isso vai te ajudar a viver em uma comunidade melhor. Então, quando você busca a Cristo, quando você, de acordo com o verso 17, busca a vontade do Senhor, né, você vai ser movido pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa mensagem é: não mexa com bebida, não mexa com cigarro, com pornografia, com isso, com aquilo, porque isso vai te levar a que você seja dominado por essas coisas. Por isso que a nossa mensagem é: busque ao Senhor, seja tomado, cheio do Espírito Santo. Isso sim faz bem, isso sim faz viver. Isso, viu? E, gente, ó, na igreja você encontra apoio. Paulo encerrou aí no versículo 21, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, esse apoio mútuo, essa ajuda, o apoio espiritual e emocional de um para com o outro, tá bom? Não é fácil, não, mas não é impossível. Então, dá sim. Só basta o ser humano decidir, procurar os caminhos certos, que com certeza vai ser muito melhor para a sua vida emocional e espiritual. Vamos adentrar agora no assunto em que, para vocês casados, marido, mulher, olha aí como deve ser o lar cristão. Pegando todo esse engancho de comportamento, Paulo falou aqui da saída das trevas para ir para a luz, o comportamento do cristão. Claro que ele não pode deixar a família de lado. Versículo 22 e para encerrar o versículo 33. Nós vamos fazer a leitura final. E diz assim, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Que lindo os conselhos de Paulo agora para a família, os casais casados. E aqui também entra aí numa certa polêmica
quando fala que a mulher deve ser submissa ao marido, aí você pensa, eita, agora tem que fazer tudo o que o marido quer. Não, calma aí, viu, gente? Ele deixou bem claro que as mulheres, sim, devem ser obedientes, devem ser comprometidas unicamente com seus maridos. Aí, onde entra? Que o marido também é ao Senhor, tá entendendo? Então, o marido é servo do Senhor, então se submeta. Mesmo que o seu marido não seja servo do Senhor, não seja um crente, não é da igreja, mas é um bom marido, também seja obediente. Agora, é aquele marido que lhe maltrata, que lhe desrespeita e está colocando você em alguma situação de humilhação, aí você já deve repensar, tá bem? Então, a mulher, ela deve ser obediente ao seu marido? Deve. Da mesma forma que o marido é obediente a Cristo. Porque o marido, ele é sim a cabeça da mulher, é a parte racional da relação. A mulher já é mais emocional, né? Mas Cristo é o cabeça do homem, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele mesmo é o cabeça de tudo. Cristo, cabeça da igreja, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher. E aí isso quer dizer em questão assim de obediência, tá bom, gente? É por isso que a igreja também, ela não aprova muito, em relação a mulheres serem pastoras, porque o homem, ele é mais racional do que a mulher, e Deus designou isso e a gente também não deve questionar. Mas a mulher, ela é auxiliadora, a mulher, ela pode ser o braço direito do marido, a mulher, ela apoia, ajuda, respeita o marido que é pastor, mas é o pastor que está à frente, tá bom, gente? Não é machismo, tá bom? É porque Deus nos fez diferentes, então mulheres são mais emocionais, tá bem? Então, fique bem claro que a igreja, ela está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas ao seu marido, e o seu marido esteja sujeito a Cristo. Bom, um ponto interessante é que a gente pode perceber que Paulo está falando aqui sobre casamento, mas ele faz a seguinte comparação, como eu vou fazer agora. Imagine que eu chego para você e começo a falar de formigas. Não, mas as formigas, elas trabalham unidas, elas faz isso, faz lá a sua colônia, formigas e formigas e formigas. Mas na verdade o que eu quero falar é sobre união, trabalho em equipe. Então Paulo faz a mesma coisa aqui e a resposta, diretamente está no verso 32. Paulo está falando a respeito sobre Cristo e igreja. Mas ele faz essa comparação sobre marido e mulher. Então fala sobre esses dois assuntos. Mas o assunto principal é sobre Cristo e a igreja. Porque veja que muitos pegam esses versos e creem que as mulheres têm que ser escrava do marido, têm que ficar debaixo do marido, tem que só receber ordens, Não. Homem e mulher tem que ser os dois iguais. Os dois, trabalhando em equipe. Uma família é uma equipe, certo? Mas, óbvio, o homem tem suas funções, a mulher tem suas funções, as crianças têm suas funções. Se você quiser dar uma olhada na Bíblia, lá em Provérbios 31, ali o rei Lemuel, a mãe, no caso de rei Lemuel, fala algumas palavras de como tem que ser a mulher exemplar, que ela tem que fazer isso, aquilo e tudo mais, Não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas pega Provérbios 31. Lá tem ali todos os conselhos de como deve ser uma mulher exemplar. Mas veja, o verso 23, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, o homem tem que amar a mulher assim como Cristo ama a igreja. Paulo faz essa comparação, certo? E olha só o verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim Cristo amou a sua igreja. E olha a palavra que Paulo usa depois disso. Entregou-se. Então você, homem, tem que entregar-se para a sua mulher. Eu tenho que entregar para minha esposa. Eu tenho que proteger ela, cuidar, respeitar. A mulher também tem que proteger, cuidar do marido. Eles são em pé de igualdade, certo? Mas no sentido de que o homem, ele é o provedor da casa e a mulher é a mantenedora da casa. Cada um tem suas funções.
Mas nenhum é melhor do que o outro. O homem é mais melhor, a mulher... Não, são todos iguais, certo? Essa é a minha fala. Aí no verso 29 ele fala: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, né? A sua própria carne. Aqui parece que Paulo está dizendo que tem pessoas que odeiam o seu próprio corpo. Mas ele está falando não completamente seu corpo. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de uma parte do corpo, mas a outra parte do corpo gosta. Mas o que? A gente não odeia o nosso corpo por si mesmo, todo o nosso corpo, mas a gente alimenta, cuida. Assim como também o marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido, né? E o verso 31 é muito importante, porque Paulo aqui ele cita Gênesis capítulo 2, verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, Leila, dois jovens se casaram. Tem que passar a vida inteira morando com os pais, com os sogros? Não, de jeito nenhum, né? Agora cada um vai ter que ter suas próprias responsabilidades. Agora o compromisso do jovem é com sua esposa e a esposa com seu marido, tá bom? Então aqui Deus está dizendo para cada um, já que casou, também ter suas responsabilidades. Mas vai visitar sim, tem que visitar o sogro, a sogra, o pai, a mãe, com certeza, tá? Mas cada um tem que ter agora o seu compromisso, a sua responsabilidade, porque afinal de contas você se tornou uma só carne com o seu cônjuge. É aquela frase, né? Nem tão longe para não ir, nem tão perto para não morar na casa da sogra, né? Tem que visitar, viu, gente? Tem que ter esse vínculo aí, tá bom? Gente, por aqui a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Obrigada pela sua participação. Espero que tenhamos ficado bem claro esse assunto. Então, que eu e você tenhamos sempre esse propósito, sermos imitadores de Cristo no seu comportamento, nos seus pensamentos, tá? Nós vamos ouvir agora o resumo final com o pastor Michelson Borges e logo em seguida nós vamos ouvir a música do Ministério Jovem Corpo e Família, já que tratamos desse assunto. Então fica na sintonia, a gente volta já para fazer a oração final. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas lições que nos vêm do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. O verso 1 começa dizendo que nós não podemos ser iguais a Deus em tudo, mas podemos ser imitadores dele, como filhos amados. Verso 3, até nossa conversação deve ser pura. Cuidado com as piadinhas de duplo sentido e gracejos imorais. Impureza e cobiça são coisas impróprias para os santos. Verso 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos inconvenientes. A boca fala do que o coração está cheio. Verso 5, imorais, impuros, gananciosos não terão herança no reino de Deus. Portanto, esse assunto é muito importante. Aquilo que ocupa nossos pensamentos, aquilo que frequentemente vem a nossos lábios, deve realmente ser vigiado e controlado por Deus. Verso 6, cometer pecado por acidente é uma coisa, viver na desobediência é outra. Verso 9 diz que os frutos da luz são a evidência de que vivemos nela: bondade, justiça e verdade. Esqueça o tempo das trevas e viva sob a luz de Jesus. Só Ele ilumina a nossa vida que antes era obscura. Verso 10, como discernir o que é agradável ao Senhor? Conhecendo a vontade dele expressa na Bíblia. Por isso insistimos que é importante todos os dias ter contato com a carta de amor de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela vai inundando nossos pensamentos com coisas boas, com a palavra, com a verdade revelada por Deus, e assim expulsando os maus pensamentos e nos dando capacidade de discernimento para saber o que realmente agrada a Deus e faz bem para nós. Verso 13, não faça nada nas trevas, às escondidas, viva na luz, seja um livro aberto. Isso se chama integridade. 14, já passa da hora de despertarmos e pedir que Cristo resplandeça em nós. 15 e 16, quem desperdiça tempo nesta vida curta e perigosa é um verdadeiro insensato. Por isso mesmo deveríamos aproveitar ao máximo cada instante de nossa vida, fazendo aquilo que realmente edifica e nos aproxima de Deus e daqueles a quem temos que nos aproximar, que são os nossos familiares, nossos amigos, ou seja, investir mais em relacionamentos e menos em coisas passageiras, transitórias e pior, fúteis. Verso 20, se você entregou a vida a Deus, dê-lhe graças por tudo. Antes de falar sobre os deveres do marido e da esposa, no verso 21, Paulo prega a mútua submissão.
E no 22, que mulher não teria prazer em se submeter a um marido amoroso como Jesus, disposto a morrer por ela? Nossa submissão ao Senhor é voluntária e por amor. A da mulher deve ser na mesma base. Versos 25 e 28, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor não é apenas sentimento, é um mandamento. Portanto, ame. Para amar como Cristo, só vivendo como Cristo. Mulher cristã, quer ter um casamento abençoado e ser feliz? Case-se com um homem que ama e teme a Deus. Ainda nos versos 25 e 28, quem ama a Deus acima de tudo vai amar seu cônjuge muito mais do que qualquer outra coisa. E no verso 31, Paulo apela para Adão e Eva a fim de falar da santidade e da seriedade do casamento. Portanto, Paulo era sim um criacionista. O casamento e o sexo tornam homem e mulher uma só carne. Quem ama o cônjuge, ama a si mesmo, portanto. E finalmente o verso 33, mulher quer ser amada, diz esse verso. Mulher quer ser amada, o homem quer ser respeitado. É um capítulo muito importante que deveria ser lido por todos os casais e colocado em prática para que tivéssemos realmente relacionamentos conjugais mais felizes, mais plenos e famílias muito mais abençoadas. Que tal você ler esse capítulo com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo, e orar a Deus pedindo que Ele os ajude a colocar em prática os conselhos inspirados que aqui estão? Faça isso. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e uma bênção muito especial para você, para sua família e para o seu casamento. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Que linda canção que fala da união entre os irmãos, entre a família, entre a igreja. E é esse o desejo que Deus tem por nós, para que sejamos unidos uns com os outros e, claro, com Ele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, dia 15 de março, é Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, para você que aguarda a breve volta de Jesus, que é um adventista, o 7º dia, parabéns. Parabéns para você, Evandro, que amanhã, dia 15, é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E Oricuri terá uma programação belíssima, tanto nas ruas pela manhã, como na igreja à tarde. Então, se você estiver por Oricuri, passa lá na Igreja Adventista para você aproveitar essa grande programação. Um forte abraço, um excelente sábado e até o nosso programa, se assim Deus permitir. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Feliz dia do jovem adventista. Você que é jovem, de 0 a 100 anos, que Deus abençoe a sua vida. A Igreja Adventista na cidade de Oricuri